Nesse vídeo, eu vou falar com você que quer empreender, que quer ganhar dinheiro no mercado imobiliário, que quer empreender no mercado de ações, ser dono de companhia, criar um negócio próprio e também viver de renda. Eu vou mostrar os caminhos, como você investir, onde você investir, para que ajude você a criar a sua própria estratégia de investimento e prosperar no mercado imobiliário e também no mercado financeiro, tá? A primeira informação, na verdade, são 10 dicas que eu vou dar hoje, que eu acredito que vai de fato alavancar a sua vida, vai melhorar a sua vida financeira, tá? Se você colocar em prática, tenho certeza que vai ajudar você e muito, tá? A prosperar. Mas é claro, você precisa fazer o seu trabalho, né, que é estudar, dedicar, buscar, tomar decisões mais assertivas e muito mais. Bom, a primeira dica é você ter várias fontes de renda. Por que ter várias fontes de renda é importante? Porque se você perder a renda, a principal fonte, você tem outras fontes de renda que ajudam a remunerar todo o custo, todas as despesas que você tem mensal sua, da sua família, e você continua tendo o mesmo conforto que você tem usando essa segunda fonte de renda ou a terceira, né? O segundo passo é ser uma pessoa visionária, ou seja, você tem que ter uma visão empreendedora, você tem que enxergar além da maioria das pessoas. Você passa numa rua, as outras pessoas passam e você consegue ver algo muito mais vantajoso que você possa investir e tirar proveito disso. Então, ser visionária e ser uma pessoa empreendedora, tá? Entender de investimento, né? O que é um gasto, ou seja, o que é um gasto, que é um passivo, o que é um ativo, né? Então, é muito importante você entender esse conceito, porque você tomar decisões em ativos que traz rendimento para você é uma coisa. Você comprar um passivo que traz dívida para você é uma outra coisa. Então você precisa entender da diferença entre ativo, que é investimento, e passivo, que é uma dívida, né? Você tendo esse conceito em mãos da maneira correta, você vai estar tomando melhores decisões possíveis, né? Você ter 20% de todo o rendimento que você receber, você sempre tirar 20% primeiro e depois você investir, né? Então é muito importante. Depois, a diferença que você vai fazer, pagar as contas, fazer outras coisas que você precisa fazer, mas primeiro você tira o investimento. Caso você não tirar esse dinheiro antes, você acaba não conseguindo. Não importa se você ganha 20 mil, 100 mil, 1 milhão, você sempre tira o primeiro valor primeiro, tá? 20% primeiro, tá? Depois fazer compras inteligentes, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Existem muitas maneiras, né, de você fazer, tomar decisões inteligentes, que essas decisões te dão um spread, né? Então, vou te dar um exemplo. Você vai captar um recurso financeiro, vai pegar um dinheiro emprestado. De repente você tem uma aplicação financeira que ela vai te dar R$ 2 de rendimento, né? Então você pega um dinheiro de R$ 1 emprestado e faz 2 com ele. Então é uma decisão inteligente, né? Vou te dar um exemplo. No mercado imobiliário, por exemplo, imóveis de leilão, por exemplo, na grande maioria das vezes, se você tiver paciência, você consegue comprar um ativo imobiliário 40% abaixo do seu valor, ou seja, você tem um imóvel que vale 500 mil. Se você pagar apenas 60% desse, você tem um ganho imediato de 40%, né? Então, cada 100 mil, você ganha 40. Então, isso faz com que o seu patrimônio alavanque e cresça muito mais rápido. E melhor ainda, quando você faz esse tipo de compra, não há necessidade de você pagar sempre à vista. Você pode financiar, né? Você pode parcelar, pagar parcelado. Isso te dá uma folga financeira, porque você vai pagar parcelado. Se for um imóvel que estiver pronto para uma locação, por exemplo, você coloca em locação, o próprio cliente paga para você a mensalidade. Com isso, você só está usando a boa estratégia e dá o primeiro passo inicial e o restante, os clientes que você colocam para locação, pagam para você, né? A segunda forma é você captar recurso mais barato.
Vou te dar uma dica do consórcio imobiliário, por exemplo, né? Você pega o financiamento imobiliário, gira em torno de 11 a 13% ao ano em média, o custo do dinheiro, né? No consórcio imobiliário, o custo do dinheiro gira em média 2,2% ao ano em média. Ele é atualizado uma vez ao ano pelo Índice Nacional da Construção Civil. Então você nota que tem uma diferença enorme, é muito grande a diferença. Então a maneira de você captar o dinheiro, o custo efetivo total que você está pagando para o dinheiro, tem muita oportunidades, né? Então, de você fazer a decisão, de tomar a decisão certa, né? Nesse sentido. No mercado imobiliário, você também pode comprar casas que estão velhas, né? Mal acabado, porém tem uma boa estrutura, tem uma boa localização, e aí você reforma essa casa, né? Reforma essa casa e aí você coloca à venda com um valor muito melhor. Vou te dar um exemplo. Você compra uma casa por 200 mil, faz uma reforma maravilhosa nela, vira uma casa incrível e você pode vender por 500 mil ou 600 mil. É muito comum, empreiteiros, né, pessoas, investidores inteligentes fazem esse tipo de compra e é muito lucrativo, né? Uma outra dica importante no mercado imobiliário é você construir, né? Então, você compra um terreno, constrói aquele imóvel, né? Aí você vai escolher o tipo de imóvel que você quer construir. Tem o Minha Casa Minha Vida, tem imóvel de médio padrão, né? E tem imóvel de alto padrão e tem de altíssimo padrão. Aí você vai ver qual é o nicho de mercado que você quer atuar, né? Se você tiver mais facilidade com altíssimo padrão, e aí você vai trabalhar com altíssimo padrão. Se não, você escolhe Minha Casa Minha Vida, a margem de lucro é muito grande. Eu vou te dar um exemplo para você entender do que eu estou dizendo. Se você compra um terreno, né? Paga um X valor. Aí você faz uma construção nesse terreno. Se for um imóvel de baixo valor, digamos que você compra um imóvel, constrói um imóvel, vende por 230, mas a média de ganho é em torno de 90 mil no imóvel desse perfil, por exemplo, né? Só para você ter uma noção. Aí cada perfil que você fizer vai ter uma média de ganho, mas sempre tem uma margem muito boa de ganho real do imóvel. Então você precisa só dar o primeiro passo. Aí entra outra dica: o captar esse recurso para construir mais barato. No caso, o consórcio, por exemplo, é uma excelente opção. Então você capta o dinheiro a 2% ao ano, constrói o seu imóvel, né, coloca ele à venda, então você tem um ganho no custo do dinheiro, no financiamento, e tem um ganho na venda também, né? E aí, dependendo da situação, se você for criar uma carteira de locação, o próprio cliente paga para você os valores mensais, se você conseguir fazer uma alocação rápida também, tá? Então, existem diversas opções que você possa estar fazendo, né? Outra opção também no mercado imobiliário é você compram fazendas, né? Próxima às cidades, e aí você verifica lá no plano diretor daquela cidade se tem algum evento importante, algum empreendimento importante que vai surgir naquela região. Então a localização é determinante. Então você escolhe uma fazenda próxima e aí você espera 1 ano, 10 anos. A hora que a cidade aproximar dessa fazenda, você lotia, né? Você fatia essa fazenda em lotes, né? E aí você vai fazer o seu dinheiro crescer muito, né? É muito comum você pagar lá, de repente, 1 milhão e 2 milhões numa pequena terra, pertinho a chácara, alguma coisa assim, e aí você fatia ela em lotes e vende por 20 milhões, né? Então é muito comum isso acontecer no mercado imobiliário. Você só precisa ter o time certo, né? O momento certo de você fazer a negociação e também ter o feeling, né? De escolher a região para onde a cidade está crescendo e que tem possibilidade de você ter um ganho real daqui 5 anos, 10 anos. Você precisa entender de investimento para verificar essa questão também, né? Então, existem diversas maneiras de você estar prosperando, né? E aí ganhando dinheiro com isso. Uma outra dica é você criar carteira de investimento de empresas empresas privadas, né? Então, como que funciona isso na prática? Você vai comprar participação societária de uma companhia que já está funcionando. De repente, seu sonho de consumo era criar um banco. Aí você não tem lá 17, 18 milhões para iniciar um banco. Então, o que você faz? Você pode comprar ações de um banco que já está em funcionamento, que está trazendo lucro, dividendos, juros sobre capital próprio, valorização do seu patrimônio, e aí você se torna sócio desse banco. Estou te dando um exemplo de um banco para você entender as oportunidades que você tem. Então, o ideal é você não colocar apenas o dinheiro apenas em um setor só. Você diversifica seus investimentos.
Aí coloca em bancos, coloca em seguradoras, coloca em mercado imobiliário, e aí você cria uma carteira diversificada, onde você se protege, né, de maneira que você se protege. E aí você começa a criar uma estratégia de investimento. Aí eu quero receber dividendos. Então você vai escolher empresas que pagam dividendos e que também têm crescimento. Aí eu quero ter uma valorização, quero comprar empresas menores, que elas têm uma possibilidade de ter um crescimento extraordinário e aí você tem um ganho de capital. Né? Então, você vai escolher perfil de negócio. Então, existem diversas oportunidades para você prosperar, para você investir. Alcides, mas eu não tenho capital para comprar uma grande participação societária de uma empresa. Aí você pode criar uma estratégia de comprar uma quantidade de ações mensais. Eu vou comprar 1000 ações todos os meses. Né? Então, você escolhe a empresa que você vai estar investindo, compra uma média, né, de 1000 ações todos os meses, até você tiver milhões e milhões de ações daquela companhia, e aí você vai ter muitos proventos. Né? Então, nisso aí você já vai ter várias fontes de renda. Então, se você investir uma parte no mercado imobiliário, né, você tem aqueles ganhos que nós conversamos lá no começo. Uma parte você investe em empresas que tem uma grande participação societária de uma companhia. Então você já começa a receber dividendos. E aí você tem mais o seu trabalho, que você vai continuar trabalhando. De repente você é um empreendedor, tem uma empresa, né, que tem lá 1000, 2000 funcionários. Aí então você cria um leque de opções de negócios que traz provento para você, e aí você vai com certeza prosperar. Né? Então você precisa dedicar, precisa estudar bastante, precisa conhecer os negócios que você está fazendo. É mais fácil, né, você trabalhar com empresas que você entende o negócio. Né? Você vai ser dono, então é muito mais fácil você tomar a decisão dessa maneira. Tá? Bom, essas foram as dicas que eu deixei aqui para vocês hoje. Eu acredito piamente que tem muitas oportunidades. É claro, você precisa colocar em prática para que dê resultado. Você precisa começar, né? E se você não tiver esse conhecimento, se você tiver alguma dúvida, mande as mensagens lá nos comentários, que nós teremos o maior prazer em responder para você como você viabilizar os créditos, como você usar financiamento para conseguir financiar esses projetos grandiosos através de consórcio, por exemplo, linhas especiais para que você possa iniciar esses projetos, né? E trocar informação. Então é muito importante para que você possa estar iniciando seus projetos e, com a fé em Deus, se você estudar, se você dedicar, se fazer boas escolhas, né? É importante fazer boas escolhas. A probabilidade é grande de dar certo. Tá? Não importa se você está pequeno hoje, mas o que importa é a maneira de você lidar com o dinheiro. É o comportamento seu perante o dinheiro. Né? Então, a maioria das pessoas não tem uma facilidade de trabalhar com dinheiro. Né? Às vezes começam a comprar muitos passivos, né? E aí ele começa a trazer dívida para você, o seu dinheiro acaba. Então você tem que fazer compras inteligentes, né? Sempre pensando no risco-retorno, que aí você tem certamente aí um bom começo de investidor. No mais, agradeço imensamente aí, um forte abraço, tomara que tenha ajudado você. Mas comente lá, se essa dica valeu a pena, você comente lá que valeu a pena. Se não valeu, você também comenta lá, se não valeu a pena, não faz sentido. Se fazer sentido para você, você comenta lá, por favor. Um grande abraço, desejo sucesso a você. Até mais.